Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar um pouco para vocês, ou na verdade, minha experiência como um servo cristão. Eu frequentei a igreja em si por 20 anos, a igreja cristã, evangélica, a de Shalom, a Assembleia de Deus Shalom. E hoje em dia visito outras igrejas, mas não congrego nenhuma delas. E eu vou colocar alguns aspectos que eu vejo no modo geral do cristianismo, correto? Bem, vamos começar com o quê? A minha família, ela tinha dois aspectos. Ela tinha tanto o catolicismo quanto o espiritismo. Meu padrasto era espírita na época e minha mãe era católica. Então a gente tinha semanas que a gente frequentava a igreja católica e semanas que a gente frequentava centro espírita. Aí fala assim, mas você frequentava? Eu frequentava. Aqui em Brasília tem a cidade eclética, a cidade espírita, né? Que lá você recebe espaço, você faz orações, você faz os encontros, né, espíritas. E tem outros lugares, como tinha lugares, na verdade, na Católica, da Universidade Católica de Brasília, tinha um centro espírita ali do lado, que a gente frequentava de vez em quando, e outros lugares que eu frequentava, mas eu frequentava mais a cidade eclética, né? Eu ia mais lá para a cidade eclética. E eu frequentava a igreja, né, católica do Areal, na QS7 do Areal. Então, assim, tinha alguns aspectos, como eu falei, da igreja católica que eu me sentia desconfortável. Porque quando se tratava da Bíblia, eu achava fantástico. Eu gostava de quando o padre estava lendo a Bíblia, quando ele meditava na Bíblia, quando ele falava, quando tinha a questão da hóstia, né, quando a Santa Ceia, tinha toda aquela coisa assim, também espiritual. Só que tinha alguns aspectos, quando chegava assim, uma coisa mais assim, vamos... Às vezes o culto acabava e a gente tinha que sentar, ajoelhar numa imagem, né, de Cristo ou de Maria e orar, ou fazer o Pai Nosso, fazer a Ave Maria, ou qualquer tipo de assunto vinculado à igreja, assim, né? Isso me incomodava, porque eu achava meio, sei lá, eu me achava, cara, esse não é meu lugar, não sei porquê, mas eu não me sinto à vontade aqui. E quando tava no centro espírita também, eu não me sentia à vontade. Porque eu chegava no centro espírita, tava como se fosse um peso. Aquilo me pesava. Eu me sentia como se fosse se prendendo, algo me sugava a energia negativa, como se fosse uma energia negativa. Nem sei se isso existe em si, mas na minha mente é mais ou menos isso que acontecia. Existia uma energia que eu não gostia. Quando eu recebia passe, eu me sentia muito mal. Tinha muitas vezes que eu pegava e falava assim, mãe, eu não quero receber passe, eu não quero ir lá, eu não quero participar desses encontros. Eu me sentia mal. Sem falar que eu era bem, assim, Deus sempre me deu a visão espiritual. Então eu vi coisas tremendas. E eu ficava mais incomodado ainda, principalmente quando eu ia pra cidade eclética. Aí que me incomodava mesmo. Aí que eu ficava indignado, ficava peso cada vez maior. E cada vez mais eu não queria ir pra lá. Às vezes eu arrumava desculpas. Eu preferia ir para a igreja católica em si do que para o centro espírita. E depois de um tempo, eu comecei a conviver, né, com o cristianismo, né, do evangélico, né. Minha mãe foi a primeira, né. Aí depois fui vendo ali e me adequei a alguns aspectos. Só que eu também percebi que até mesmo, não que tenha defeito, não que me incomodava, como me incomodou no catolicismo, como me incomodou no centro espírita, mas me incomodou a parte
Como é que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer uma coisa bem clara assim. Parece fariseus e saduceus nos tempos modernos na igreja cristã evangélica. Infelizmente. Não sei se todas, mas grande parte delas. Porque assim, porque mais que eu seja difícil, né? Eu tenho uma relação com a minha família diferente que eu tenho lá fora realmente. Porque é uma coisa meio aspecto familiar. Infelizmente. Não é uma coisa que vai mudar assim, vai mudar. Não. É um aspecto familiar de anos. Eu tenho 33 anos. Então não é assim que vai mudar porque você virou cristão e vai mudar. Não. É bem assim. Vai mudar no tempo adequado. Só que nos meus 20 anos na igreja, eu vi isso daí. Porque a gente criticava muito os outros e não olhava a si próprio. A gente criticava o catolicismo, criticava o centro espírita, mas não sabia nem explicar muitas das vezes muita coisa. A gente só pegava assim, eles não podem fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas grande parte das pessoas não conviveram com o espiritismo, não conviveram com o catolicismo para falar. Sabe? A maioria sempre viveu no meio evangélico, cristão, da igreja X, né? E não é que eles têm que conviver para saber das coisas, mas é importante eles terem uma interação para saber do que eles estão falando, do que estão dizendo. E assim, como eu falei no outro vídeo, eu acho muito ruim, muito chato a igreja cristã, no modo geral, estipular coisas para você servir a Deus. Fazer coisas, eu tenho que estipular, você tem que dar o dízimo. Tal que... Sendo que como se fosse obrigação, sendo que Deus é o dono de todas as coisas. Sabe? Sabe que Deus, ele precisa, literalmente, do dinheiro nosso? Sendo que ele pode prover qualquer coisa. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da terra, do ar, de tudo. Se ele quiser, ele pode ser rico da forma que ele quiser. Ele pode ser o homem mais rico do mundo. Vir aqui pra terra e ser o cara mais rico do mundo se ele quiser. Se ele quiser. Mas ele não quer. Ele não tem necessidade disso. E nós vinculamos Deus como se fosse esse tipo de coisa. E assim, como eu falei, não só isso, mas tipo assim, vincular pessoas a cargo da igreja. Precisa ter o dom da língua, do dom dos anjos, ou precisa do dom da profecia, ou precisa ter dando sei lá das quantas para servir a Deus. Aí eu te coloco uma coisa, Deus ele estipulou Pedro, João, Tiago, né, aqueles os profetas, os apóstolos, as pessoas que estavam convivendo com Deus. Ele estipulou, você vai ter que fazer um certo curso para me louvar, ou eu falarei a sua boca, eu serei a sua boca. Sabe? Quando Moisés disse, olha Deus, eu não tenho propriedade para falar com Faraó, o que Deus vai falar? Eu vou te tirar propriedade, eu serei a sua boca, eu falarei na sua boca. Aí você fala assim, mas eu não consigo, mestre. Ele fala assim, então eu vou enviar uma pessoa junto com você, Arão. Arão. O seu sogro, não sei se é sogro, né? Deixa eu colocar sogro, mas se não for, vocês me perdoam. Seu sogro, para te acompanhar. Né? Você não vai sozinho, não. Sabe? Isso são coisas que Deus pega e fala isso. Aí a gente, tipo, vários tipos de coisas para vincular uma coisa que Deus nunca permitiu. Nunca fez. Uma coisa bem engraçada, que eu lembrei agora, engraçada entre aspas. Paulo e Pedro teve uma discussão na Bíblia. Depois vocês lêem lá, pega a Bíblia e dá uma pesquisada, você vai ver lá que eles tiveram uma meia discussão a respeito de algumas tradições
judaicas, porque Pedro, ele dizia que todo mundo tinha que entrar na tradição judaica, né? Do circuncismo, de toda aquela coisa. E Paulo disse o seguinte: olha, Pedro, você não está totalmente errado. Você não está errado disso, porque isso era uma coisa judaica. Deus falou isso, Deus, realmente, Jesus realmente trouxe isso. Mas isso é para o judeu. Isso aí é para o judeu, para nós. Não para aqueles que não são judeus, são gentis na fé. Para eles não servem isso. Nós temos que transmitir aquilo que serve a eles. Que é o quê? Os 10 mandamentos, toda aquela coisa. Ele simplificou muita coisa quando ele estava conversando com Pedro. Eles tiveram algumas divergências, mas longe de escândalos. Longe de eles brigarem em si para parar de falar. Não, eles só tiveram discussões diplomáticas, vamos dizer. E isso não acontece hoje na igreja. As pessoas obrigam você a... Você tem que frequentar a igreja. Se você não frequentar a igreja, você está no diabo, você está com um diabo no corpo, você está com demônios. E a pessoa nem entende os seus motivos para você não estar na igreja. Não entende que muitas das vezes, como eu já falei, você está trabalhando, você está cuidando da sua família, porque você trabalha a semana toda, e em algum momento você tem que cuidar da sua família. E até cuidar da família é uma negligência nossa se a gente não fizer, sabia disso? Se você não cuidar da sua família, é negligência, é um mandamento de Deus também, porque Deus zelou até da sua família. Deus zelava da sua família. Em nenhum momento Deus deixou sua família de lado. Ele tinha alguns posicionamentos, mas nunca deixou sua família. E a gente não pode deixar isso daí. E era isso que eu queria deixar para vocês de meditação. Que muitas coisas que dizem ser obrigatórias não são. Isso mata o ser humano, mata o cristianismo. E nós temos que preservar o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que esse vídeo rode cada vez mais. As pessoas tenham ideia daquilo que eles estão vivendo e se libertem espiritualmente da amarra, da doutrina feita por homens, não por Deus. Porque quando a doutrina é feita por homens, destrói almas. Quando a doutrina é feita por Deus, ela salva almas e liberta. Amém?